Imagine você estar prestes a participar de uma maratona. Você e os outros competidores são levados à linha de partida. No entanto, no dia da corrida acontece algo bem diferente. O organizador da prova primeiro algema você pelos pés. Depois, por quase 400 anos, obriga você a carregar pedras e construir a própria pista onde a corrida vai acontecer, com chicotadas e sem receber nada por isso. Finalmente, em 13 de maio de 1888, o organizador decide que a corrida vai enfim começar. Ele anuncia o fim da escravidão. Ele tira as suas algemas. Você está em tese livre, mas ao olhar para o lado, você vê que os outros competidores, muitos dos quais acabaram de chegar de navio da Europa, com suas viagens pagas pelo próprio organizador da corrida, não estão na mesma linha que você. Eles já estão quilômetros à frente. Você olha para o organizador, esperando as regras, um pouco de água e talvez um par de sapatos para correr. O organizador apenas entrega um papel com 2 linhas curvas. O artigo 1º diz: é declarada extinta a escravidão. E artigo 2º, revoga-se as disposições em contrário. E é só, não há mais nada. Você pergunta: e a terra que eu cultivei por toda a minha vida? O organizador dá de ombros, e a terra continua sendo propriedade privada de seus antigos senhores. A maior preocupação deles, aliás, nunca foi ter que libertar você. O medo era ter que dividir a terra. Um projeto que sugeria dar terra aos libertos foi chamado de radical e perigoso, e foi completamente derrotado. E o emprego? E um lugar na nova fábrica? O organizador explica que, infelizmente, ele tem uma política de branqueamento e está subsidiando a vinda de trabalhadores europeus, pois acredita que eles são mais disciplinados que você. E você, que agora vaga pela cidade sem emprego fixo, é visto como um vadio e pode ser preso por isso. E uma casa? Onde minha família vai morar? Sem terra e sem emprego, você é empurrado para os morros, para as margens dos rios, para os pântanos. Você constrói seu próprio abrigo com os restos que encontrava. Você, sem saber, acaba de fundar a primeira favela. Bem-vindos a mais um monólogo do Em Síntese. Meu nome é Thiago Miojo e eu estarei aqui para contar essa história para vocês. Essa história, ela não é simplesmente uma metáfora. Ela é um resumo de um contexto chamado de arranjo conservador. A abolição não foi projetada para criar uma nação de iguais. Foi um privilégio deliberado para libertar os corpos e, simultaneamente, privá-lo da terra, da moradia, da educação e da cidadania plena. A pobreza atual da população negra no Brasil não é um legado passivo da escravidão. Não é como se a corrida tivesse começado em 1888 e algumas pessoas simplesmente ficaram para trás. A pobreza é um resultado direto e intencional desse projeto. O ponto de partida para os descendentes escravizados não foi o quilômetro zero. Foi um ponto negativo, criado e mantido pelo Estado, que ao mesmo tempo subsidiava e dava vantagens a outros grupos. A corrida para a população negra começou um século de atraso, sem sapatos, numa pista que ela mesma construiu e da qual foi expulsa de participar da competição. E as raízes do crime organizado brasileiro também vêm por aí. Ela não nasce da ausência de lei. Ela é o filho bastardo da aplicação de uma lei específica. Muito antes de qualquer facção controlar o território, o Estado brasileiro desenhou um mapa de sua própria desordem. E a primeira e mais fundamental forma de violência organizada contra a população negra não veio de um criminoso, veio do próprio Estado. A Lei Áurea, em sua brevidade assustadora, não foi um ato de justiça, foi um ato de despejo em massa. Ao declarar a liberdade sem prover o único meio para que ela fosse vivida, o Estado não estava combatendo o cativeiro, estava apenas trocando as correntes. A lei que negou a terra, a casa e a educação foi a violência inaugural dessa população. Ao criar um vácuo de cidadania e, simultaneamente, um exército de despossuídos, o Estado não estava acabando com a desordem. Estava plantando, com precisão cirúrgica, as sementes de uma nova ordem paralela, pois a natureza, assim como a sociedade, abomina o vácuo.
O território que o Estado se recusou a governar com justiça, outro poder viria a governar com suas próprias regras. O ar de maio de 1888 não cheirava a redenção, cheirava a pólvora, cansaço. Para você, que ainda era escravizado, o ar estava elétrico, não pela benevolência da princesa, mas pelo poder de seus próprios pés. O sistema estava quebrando, não se dobrando. O fantasma do Haiti, o pavor de uma revolução social que não apenas libertasse os corpos, mas dividisse a terra, era o pesadelo que assombrava a Casa Grande. Seus senhores não temiam mais a Deus, eles temiam que você fizesse o que foi feito no Haiti, tomar a terra que você cultivou por gerações. O quilombo do Jabaquara, nos arredores de Santos, não era um esconderijo, era uma cidade-estado de fugitivos, abrigando milhares de pessoas. Cada fuga em massa das fazendas de café não era um ato de desespero, mas um ato de guerra econômica. O exército, antes a ferramenta de seu mestre, agora se recusava a ser capitão do mato. O sistema estava em colapso. A manutenção da escravidão não era mais inviável apenas moralmente. Isso nunca importou. Ela se tornava inviável economicamente e, acima de tudo, perigosa. E é neste cenário de crise iminente que os seus senhores, os homens que debatiam seu destino no parlamento, tomaram sua decisão. O barão de Cotegipe, porta-voz dos proprietários, disse claramente: o problema não era perder você, o escravo. O problema era precedente que uma abolição sem indenização poderia abrir, levando à temida divisão das terras. Havia uma alternativa. Um engenheiro chamado André Rebouças, ele mesmo, um homem negro, havia desenhado um projeto para o país. Ele chamou de democracia rural. Seu plano era simples: abolir a escravidão, mas junto com ela, dar a você terra para cultivar, crédito para plantar e escolas para aprender. Ele propôs uma reforma agrária. O projeto de Rebouças foi a alternativa deliberadamente derrotada. As elites o chamaram de socialista, perigoso, subversivo. Elas olharam para o plano de Rebouças e para o fantasma do Haiti e entenderam que precisavam agir rápido. Elas precisavam de uma abolição, mas uma abolição nos termos deles. Foi um rearranjo conservador. A estratégia era sacrificar a escravidão para salvar todo o resto, que era o quê? A propriedade da terra, a hierarquia racial e o controle sobre as forças de trabalho. E assim veio 13 de maio. A redenção chegou na forma de uma lei. Você ouviu os fogos nas cidades, viu celebrações públicas, escutou o nome da princesa ser aclamado como a Redentora. A lei lhe mostrou o papel da Lei Imperial número 3.353, a Lei Áurea. A lei era um silêncio monumental, um abandono legislativo. A brevidade da lei não foi um descuido, foi uma escolha política, foi uma estratégia de exclusão. Na manhã de 14 de maio, você acordou legalmente livre e materialmente despossuído. O seu antigo senhor o chamou. Ele havia perdido a propriedade do seu corpo, mas seu semblante era de alívio. Ele não havia perdido o essencial: sua fazenda, seu monopólio de terra, seu poder político. Ele não lhe devia nada mais. O Estado eximiu de qualquer responsabilidade que ele teria sobre você. Você estava, nas palavras de Florestan Fernandes, sumária e abruptamente convertido em senhor de si mesmo, mas sem dispor dos meios materiais e morais para realizar essa proeza. Começou então a sua diáspora. O primeiro ato de sua liberdade foi o movimento de ir embora daquele lugar, provar para si mesmo que podia escolher seu caminho, procurar os filhos e filhas que o comércio de carne humana havia espalhado. Você foi para a cidade. O Rio de Janeiro, São Paulo, a cidade era a promessa do anonimato, de uma nova vida, mas, ao chegar, você encontrou as novas e sofisticadas tecnologias da dominação. A primeira foi a lei. Você estava parado na praça, um homem livre, mas o policial o abordou. Ele não perguntou por seu senhor, perguntou por seu trabalho regular. Sem nenhum trabalho, você era um vadio. A lei da vadiagem era um crime elástico, profundamente radicalizado, desenhado para uma única função: controlar o seu corpo livre, prendê-lo e forçá-lo a voltar ao trabalho. Agora assalariado, mas sobre as mesmas condições de coerção. A segunda foi o mercado. Você foi ao porto procurar trabalho. Na fila, ao seu lado, estava um imigrante italiano, recém-chegado no Brasil. O capataz olhou para vocês dois. O governo pagava subsídio para o fazendeiro que contratasse europeu. O governo
pagava a passagem do europeu, dava-lhe alojamento e lhe prometia terra. A você, que construiu o porto, foi dito que seu trabalho era indisciplinado, que você tinha a herança da escravidão. O europeu ficou com o emprego nas fábricas. Você ficou com a diária precária, o trabalho que ninguém queria. A terceira foi a moradia. Você morava em um cortiço no centro da cidade, mas a moradia estava sendo modernizada. As elites queriam uma capital com ares de Paris. Os cortiços habitados por você e sua gente foram demolidos. Nenhuma alternativa foi oferecida. Você foi expulso. Você olhou ao redor. A única terra que não tinha dono, que o mercado não cobiçava, era o morro, a área de risco, o mangue. Com os restos da demolição do cortiço, você subiu o morro. Você fincou 4 estacas de madeira, construiu seu barraco. Você não sabia, mas estava fundando a primeira favela. Este foi o rearranjo conservador em ação. Em 18 meses, um golpe militar proclamaria a República. Seria uma aliança entre os militares e os mesmos fazendeiros de café que você deixou para trás. O pacto fundamental da nova república era garantir que o barão de Cotegipe tanto temia não mexer na propriedade rural. A nova Constituição de 1891 consagraria a exclusão. Ela daria o voto ao homem, mas o negaria ao analfabeto. E quem era o analfabeto, se não você, a quem o Estado sistematicamente negou educação por 4 séculos? O projeto de 1988 foi, portanto, completo. Não apenas criou a pobreza, ele organizou os territórios específicos. Ao empurrar a população negra para os morros e periferia, o Estado criou, deliberadamente, zonas de abandono. Nesses territórios que o Estado fundou pela expulsão, ele se recusava a entrar com cidadania, sem água encanada, sem esgoto, sem escola, sem serviços. No entanto, o Estado insistia em entrar com violência. A polícia invadia, não para proteger o morador, mas para controlar o vadio, para reprimir a cultura e para garantir que a ordem da propriedade permanecesse lá embaixo. Este vácuo do poder, onde a lei formal só existe como repressão e nunca como serviço, é a incubadora perfeita do poder paralelo. O crime organizado não é uma anomalia que invadiu a favela. Ele é a consequência lógica, o resultado projetado de um Estado que por mais de um século se ofereceu à população negra 2 opções: submissão total ao coronel no campo ou a criminalização de suas experiências na cidade. Quando o único rosto da lei é a bota que derruba o barraco ou a bala que pune a vadiagem, o crime se torna apenas um nome diferente para a ordem. A única ordem possível para sobreviver ao abandono que foi projetado em 1888.